Brasília, com ele, José Maria Trindade, para também dar um depoimento aqui. O Zé, que está na Jovem Pan desde o fim dos anos 80, não é, Zé Maria Trindade? Cobriu o impeachment do Collor, tem uma trajetória muito grande na Jovem Pan e também no comando aí da Jovem Pan News em Brasília. Imagino como você esteja hoje, Zé Maria. Um filme passa pela nossa cabeça, dos funcionários mais antigos aos mais novos, que agora também tem a chance de conhecer um pouco mais do legado do seu Tuta. Zé Maria, abraço. Eu posso bater no peito, Tiago, e dizer eu tive orgulho de conviver com o seu Tuta. Nós estamos falando de um gênio, um grande profissional, um profeta, como diz o Boni, né? um homem que estava além do presente e entrava no futuro, e uma pessoa maravilhosa. Ele mudou a vida de muitos que trabalharam e que trabalham na Jovem Pan e também de quem ouve a Jovem Pan. Eu tenho várias passagens com ele. A minha contratação foi o Fernando Vieira de Mello, me ligou, me chamou para ir em São Paulo e a reunião que eu estive com o seu Tuta. Eu disse, eu não sei falar em rádio, eu trabalhava na época com revista, estava vindo da revista Senhor, que era uma revista que virou a revista Isto é Senhor, uma revista de economia e só escrevia e achava que tinha sotaque e que não falava bem em rádio. Ele falou, não, aí há um certo preconceito, nós estamos falando de jornalismo e não estamos falando de um locutor que fala o que não sabe. E aí eu entendi ali o tamanho da Jovem Pan e como era a proposta dele para Brasília. Eu sempre trabalhei para a Jovem Pan aqui em Brasília. Seu Tuta, ele tinha um jeito especial de fazer a programação. E nós devemos a comunicação moderna a ele. Não é só na área de futebol, mas do jornalismo também. Em transmissões que às vezes a gente pensava ser intermináveis, grandes, de CPIs, de pronunciamentos inteiros e de depoimentos em CPIs, mas ele transmitia a Brasília. Éramos a internet quando não existia internet. Não tinha um jornal que não tinha um rádio escuta, ouvindo as notícias da Jovem Pan para aprofundar ou simplesmente publicar no dia seguinte no jornal, né? E esta era a ideia. O seu Tuta me disse uma certa vez, olha, toda rádio é um microfone, o fio e o transmissor, tudo igual. O que nos difere das outras é a reputação, é a credibilidade. E é isso que o seu Tuta vendia, reputação e credibilidade. Isso ficou impregnado em mim. Outra posição firme dele e que me ensinou, quando eu estou com o microfone da Jovem Pan aqui no Congresso Nacional, Palácio, Esplanada, onde estiver, você está Jovem Pan. Você é o diretor da Jovem Pan. Para o olho do entrevistado, você é a Jovem Pan. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande desta responsabilidade de, com o microfone na mão, me entender como a Jovem Pan, como ele, como um dono da Jovem Pan, como um diretor da Jovem Pan. E é assim, porque para a cara do entrevistado, você está ali. Então, assim, essa reputação que vem não do microfone, não do fio, não do estúdio, mas da credibilidade, é muito importante e é a alma da empresa. Numa certa feita, olha que coincidência, ele me contou sobre o casamento dele. O Aguinaldo Raiol cantou no casamento dele. E foi, segundo a narração dele, uma tragédia, porque foi muita gente, a igreja era pequena, foi muita gente e muito difícil. O casamento quase que não acontece. E ele e o Aguinaldo vão exatamente no mesmo dia se encontrar no céu. Toda a minha atividade profissional em rádio, agora na televisão, vem exatamente da Jovem Pan. Não tem outra história, não tem outro caminho, né? E eu aprendi a conviver com a família, com o seu Tuta, dando os valores da Jovem Pan. A Jovem Pan é uma empresa que tem história e que tem raízes. E as raízes são, seu Tuta, é isso. Os filhos, o Tutinho, o Marcelo, as meninas, a dona Margot, todas fazem parte desta família. Administrar uma empresa familiar não é fácil, é um desafio, mas é muito importante porque a empresa tem alma. Um veículo de comunicação precisa ter alma. Um veículo de comunicação tem que ter personalidade. E essa personalidade foi transmitida através do seu Tuta pela família e nos traz até hoje. Então, é muito triste, é um homem honrado, que a história dele coincide com a história da comunicação no Brasil, da moderna comunicação.
Me assustava a possibilidade dele de antever o futuro, um profeta, como diz o Boni, mas ele previa. Quando eu vi o seu Tuta usando as mídias sociais, o Orkut, eu assustei. Estava lá, seu Tuta, como jovem, com a página, dando palpite e tudo, ele mesmo teclando lá no Orkut. E eu falei, gente, e outros veículos vieram, ele criou online, me ligou. Olha, nós vamos criar aqui uma espécie de televisão na internet. Isso aí tem futuro, a internet. Eu quero colocar um pé na internet. Criou a Jovem Pan Online lá atrás. Quando as outras emissoras começaram a colocar câmera de estacionamento no estúdio, a gente já tinha uma televisão com editor, com diretor de imagem e tudo, para se ter uma ideia. Então, nós estamos falando de um gigante da comunicação do Brasil, de um herói, né, e que nos ensinou a todos os funcionários a usar os meios. Nós, aqui na Jovem Pan, usamos os meios que dispomos, tecnologia moderna, mas quando não tem, vai a força, vai o suor. E é assim que se faz uma personalidade numa televisão e num sistema de rádio. Hoje um gigante, quando eu entrei, era só a Jovem Pan de São Paulo, a AM, né, que transmitia. Hoje é a maior rede do país, né, tem a televisão. Aqui em Brasília, nós inauguramos a rádio 107.5, que é uma rádio nova, News, Jovem Pan News, que é do grupo. E eu me sinto orgulhoso e feliz de ter podido, de ter o privilégio de conviver com esse gigante, com esse ídolo da comunicação que é respeitado, inclusive, pelos adversários. Nós não temos adversários, os concorrentes, né? As outras televisões, todos adoram seu Tuta. Ô Zé, você falava da imagem, né? E o Marcelo Matos está aqui, ele não deixa a gente mentir. Quando nós éramos a Jovem Pan, nós éramos apenas repórteres de rádio, né? A gente já usava terno e gravata, Marcelo Matos, porque nós éramos a imagem da Jovem Pan na rua, né? Uma história conhecida nos bastidores. Né? Mas é bom contar para o público. Que o José Maria colocou, é verdade, porque havia aquela situação, você estará bem posicionado e adequado com essa vestimenta em qualquer lugar, seja numa reunião com empresários, que a maioria vai estar, políticos e tal, e também cobrimos incêndios também com terno, né? Quer dizer, aquela questão. Então foi isso, realmente, quando a gente sai com o microfone, aquilo não tem como dissociar. É por isso que essa questão, se eu emitir uma opinião hoje, você, o Vanderlei, o Caniato, você está ligado à Jovem Pan. Então por isso que você tem que também ter o seu cuidado, porque você faz parte dessa história. E o Zé Maria, você falava dos 2 impeachments, né? E foi essa evolução da Jovem Pan foi muito grande, porque era uma rádio voltada mais para São Paulo, né? Porque a gente falava, né, que o rádio cuida do dia a dia, aquela rua que está esburacada, aquele semáforo que está queimado, aquela árvore. Mas a Jovem Pan foi se expandindo a chegar em Brasília, virar uma rádio nacional. E da mesma forma também a questão da internet, os aplicativos. Hoje você pode estar no Japão, pegar o seu celular e ouvir ao vivo agora o que nós estamos falando em tempo real. Quer dizer, o rádio ganhou muito com isso. Para a gente chegar até 2016, aquela transição que nós estávamos do rádio para a internet, para o streaming, e a grande cobertura que nós fizemos em 2016, o impeachment, né, que a gente fez na Câmara, no Senado, já com imagens, e a partir daquele momento acaba impulsionando toda essa situação que vivemos. Há uma amplitude muito grande de visualizações no nosso canal do YouTube, depois para chegarmos onde chegamos aqui na televisão. E o Zé Maria sempre presente em Brasília, como aquilo que ele falou, empunhando o microfone da Jovem Pan com muito respeito, e é claro, eu estive em Brasília e sei do respeito da Jovem Pan lá por lá, Zé Maria. Daniel, e o Daniel vai passar para o Vanderlei Nogueira, mas eu queria contar uma história rápida. Sim, aqui. Claro, Quando eu entrei na Jovem Pan em 2005, ainda nós usávamos gravador de fita para entrevistar as personalidades na rua, né? E aí me deram um gravador, só que o gravador não tinha o emblema da Jovem Pan. E eu falei, eu vou trabalhar na Jovem Pan, eu quero um gravador com o emblema, né? Aí falaram, vai lá na sala do seu Tuta, que ele que te dá o emblema, o adesivo, né? Aí eu entrei lá, eu já tinha conversado com ele uma outra vez, eu falei, o seu Tuta, todo tímido, né? Eu preciso de um adesivo para colocar aqui no meu gravador. Ele abriu a gaveta dele, ele tinha um bolo de adesivos, e ele que pegou o adesivo, ele que colou no meu gravador. Ele tinha essa preocupação com a imagem. Né? A rádio é minha, então você estará na rua representando a emissora. Então essa é uma história que pouca gente imagina que aconteça, o diretor-presidente colocando o emblema no gravador de fita. O Marcelo passou por isso e o Vanderlei também deve ter passado por isso muitas vezes, né?
Muitas histórias, bastidores, né? Vanderlei Nogueira, que trabalha aqui desde os anos de 1970, né? Que ano, precisamente? 7/7/77. 47 anos empunhando o microfone do Grupo Jovem Pan. Eu tive a honra de ter convivido com o Sr. Tuta por décadas. Aqui, nesse desfile de depoimentos importantes, todo mundo acompanhou e vai continuar acompanhando nas próximas horas, sem dúvida, a gente teve uma imagem do Sr. Tuta como criativo, como empreendedor, como empresário importante na área da comunicação do Brasil. E é isso e muito mais, e muitas coisas mais vão surgir nessa linha. Tivemos aqui alguns depoimentos de bastidores, reveladores, revelando mesmo a personalidade e como o Sr. Tuta se comportava com os seus colaboradores. Eu não preciso enaltecer a competência do Sr. Tuta, mas eu posso levar 2 ou 3 exemplos para que as pessoas que nos acompanham, que assistem essa homenagem que o Grupo Jovem Pan faz ao seu mentor, saibam com quem nós estávamos nos relacionando ao longo de todo esse período. Eu sou profundamente grato, tenho uma enorme gratidão e admiração pelo Sr. Tuta, no campo pessoal e no campo profissional. Sou grato ao Sr. Tuta por inúmeros momentos, incontáveis situações. E hoje me perguntaram, me pediram que eu falasse algumas coisas. O Sr. Tuta pensou em algumas coisas que eu não pensei antes. Um dia o Sr. Tuta me chamou e disse que queria fazer um programa noturno, ao vivo. Eu disse para ele, mas nós temos um programa noturno. Ele disse, mas não é isso que eu quero. Eu quero um programa ao vivo, de 2 horas, com todo mundo ao vivo, porque o rádio dorme nesse horário. As pessoas desligam e vão embora para casa. Eu quero acordar o rádio de São Paulo. E nós fizemos um programa, ele criou no Pique da Pan. O programa ficou no ar 30 anos. Só mudou porque nós chegamos com a televisão agora, as coisas mudam, a programação é diferente. De qualquer maneira, é isso. E no dia que ele me convidou para fazer o programa, eu quero um programa assim, 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 quero que você faça. Nossa, passou pela minha cabeça, poxa, um programa apresentado por mim na Jovem Pan, sonho dourado. Quase tive uma desinteria. Aquele convite fascinante que você, como profissional, um dia espera. Quando eu fui responder, ele disse, não responda agora. Vai para casa e pergunta para sua mulher o que ela pensa, porque eu não quero acabar com o seu casamento. Fiquei olhando para ele. Você nunca mais vai poder receber, a sua mulher e você, alguém na casa para jantar. Vai ser muito complicado. E para você é de segunda a segunda. Porque você faz jogos durante a semana, faz jogos no final de semana. Então, acabou a noite para o casal. Se der certo, se você aceitar, vai ser um sucesso para nós. Mas vai e pergunta para a sua mulher. O que eu menos quero é acabar com o seu casamento. Eu fui para casa e falei com a minha mulher assim que eu cheguei. O Sr. Tuta falou isso. Ele tem razão. Ela falou, ele tem razão, mas eu sei que você quer. Aceite. Foi exatamente o que aconteceu. Por 30 anos, ela, entre aspas, a gente brinca muito, virou viúva de marido vivo. O Sr. Tuta estava certo. Mas ela estava preparada, eu também, e o casamento persistiu, está persistindo até hoje. Então, ele pensou antes que eu pensasse, na minha família e na minha vida pessoal. A minha filha gravava poesias aqui. Ela é atriz, radialista, publicitária. Ela gravava poesia com o grande Newton Travesso. Foi destacado aqui quando começou a Jovem Pan Online, o nosso estúdio no 20º andar. Era o início de tudo, mas lá se fez coisas espetaculares. E com o Newton Travesso orientando, com o texto do poeta Álvaro Alves de Faria, a Patrícia Riso, ela gravava as poesias, lindas poesias, e de grandes homens do teatro, enfim, muito legal. E também fazia os melhores momentos da Câmara Federal e os melhores momentos do Senado Federal. Aqueles discursos que se podia pensar alguma coisa que os deputados ou senadores falavam e se colocava no dia seguinte no Jornal da Manhã. Era o de olho no Congresso.
De olho no Congresso. De olho no Congresso, perfeito, Thiago. E isso era o que ela fazia. Um dia eu estava no Morumbi, toco o telefone, aquele LP, para aqueles que sabem, uma comunicação direta da nossa central técnica com o estádio. O operador atende, assustado, falou: seu Tuta no telefone, quer falar com você. Eu falei: fiz alguma bobagem e vai me demitir do alto da Avenida Paulista no estádio do Morumbi. Escuta, você vai ver a sua filha? Eu falei: eu vou. Ele falou assim: pede para ela falar comigo amanhã de manhã. O senhor quer que eu dê algum recado? Pede para ela falar comigo amanhã de manhã. Tá, vai pro jogo, tchau. Desligou. Eu liguei para a Patrícia e falei: olha, amanhã cedo o senhor Tuta pediu para você falar com ele. Você fez alguma bobagem? Não fiz nada, então vai lá falar com ele. Ela foi e ele fez a proposta para ela apresentar o programa da tarde. E ela impactou com aquele convite e respondeu para o senhor Tuta: senhor Tuta, o senhor está falando sério? O senhor vai contratar uma mulher com essa barriga? Ela estava grávida de 7 meses. Eu e minha família não esquecemos disso. Ele olhou para ela e disse: vou, quero que você aceite. Faça o programa. Quando a menina nascer, você cuida dela, depois você volta. Ela voltou e ficou 7 anos. Esse é um dos casos envolvendo a minha família. Poderia falar aqui muito e vou falar nos próximos dias, mas eu vou citar um que não me envolve e não vou citar o nome, para que as pessoas saibam de quem nós estamos falando e quem está sendo homenageado nesse momento. Uma pessoa daqui da rádio, profissional de microfone, teve um problema de saúde muito grave e foi internado. Eu fui visitá-lo. E quando voltei, o senhor Tuta estava no corredor e perguntou: você foi no hospital? Eu falei: fui. Como é que ele está? Eu falei: tá razoavelmente bem, vai se recuperar, mas ele ficará com sequelas. Entre elas, a fala. Profissional de microfone que perdeu a fala. E ele está preocupado, senhor Tuta, porque ele falou com dificuldade, mas ele acha que será demitido. O senhor Tuta disse para mim: volta para o hospital e diz para ele que não será demitido. E que a minha emissora vai contar com ele na produção, fora do palco. E ele ficou conosco muitos anos. Esse é o senhor Tuta. É isso. Muita emoção, depoimento do Vanderlei Nogueira, e até difícil para a gente também escutar tantas histórias emocionantes, mas que apontam para algo que era muito conhecido entre os funcionários aqui da Jovem Pan, essa generosidade, esse lado humano do seu Tuta. São inúmeras histórias, a gente que está aqui, a gente escuta, principalmente dos mais antigos, né, Tiago? Sem dúvida. Bom, o Vanderlei aqui é o nosso veterano, né? O Marcelo Matos está há muitos anos também, bem mais do que eu. E essa questão da generosidade é interessante, né? Porque quando eu entrei aqui na Jovem Pan, o seu Tuta me chamou e falou assim, né? Olha, você tem um sobrenome muito complicado, né? Você não quer mudar o seu sobrenome, cria um e tal. Aí eu falei: seu Tuta, eu vou pensar. Aí eu fui para casa e falei: o que eu vou falar pro dono da emissora pedindo para eu mudar o meu sobrenome, que é um sobrenome complicado, né? Mas eu já tinha 8 anos de trabalho numa outra emissora, na Rádio Dourado, e vim aqui para a Jovem Pan. Aí no dia seguinte eu cheguei para ele e falei: seu Tuta, olha, me desculpa imensamente, mas eu não vou mudar o sobrenome, porque alguns assessores de imprensa já me conhecem, alguns políticos também, cobri política há muitos anos na rua, aqui na Jovem Pan. Aí ele, em pé, normalmente ele conversava com a gente em pé, com o braço para trás assim, ele falou: não se preocupa não, olha, com o Berraich ou sem o Berraich, você vai ser destaque aqui na Jovem Pan. E virou as costas e foi embora. Eu fiquei sem falar, não sabia o que falar, Marcelo. Mas a gente tem muitas histórias que cada funcionário viveu uma história com ele, com certeza, né? São histórias muito pitorescas e se a gente conta hoje, as pessoas não acreditam, Marcelo Matos. Exato, às vezes a gente estava na redação também, assim, tinha aqueles grupinhos.
Aí do nada aparecia seu Tuta, assim, ele brincava com a gente e tal. E, claro, você se retraía, né? Porque é o dono da empresa, pô, já chegando. Mas ele chegava com simpatia, é sempre muito educado. Mas, tá, assim, são raras as empresas que você vai poder falar com o dono passando ali para você. É óbvio que também você não vai chegava para ele e falar, tá calor hoje, né, seu Tuta? Não era isso. Mas ele te deixava aberto, como o Thiago disse, em várias oportunidades. E o Vanderlei muito mais ainda, né? Porque era um contato muito... O esporte era um contato muito direto, né, Vanderlei, com ele e tal. Então ele era uma pessoa sempre aberta mesmo para receber, para te ouvir. E a gente mostrou a questão do livro, foi um momento de muita felicidade na vida dele mesmo, né? Esse livro, quando a gente foi fazer o lançamento, foi um sucesso. E a gente percebia que ele ficou muito animado, porque é isso, eu acho que contar a sua história e as histórias que valem a pena ser contadas é muito importante. Até porque, né, a vida passa muito rápido, né? E aquilo que a gente estava dizendo, é dos primórdios da TV, do rádio e tal. Então, o Thiago que adora fazer, é um documentarista e um escritor também. Então, isso é fundamental, né? Então, ele contou a história da vida dele, ficou muito feliz. Eu me lembro daquela noite lá, que nós estivemos, então, na Saraiva, ali no shopping de Higienópolis, né? E mais de 6 mil pessoas, personalidades. E foi um momento muito, muito histórico daqui para casa. E ele ficou muito feliz, né, realmente, quando ele conseguiu formalizar esse livro e entra para a história. Evidentemente, ninguém faz sucesso sozinho. Também numa demonstração de que é verdade. Como é que você não faz nada sozinho? Ele sabia justamente que ele precisava contar com outras pessoas de confiança para poder colocar a Jovem Pan onde ela sempre esteve. Foram muitas contribuições, né, para a comunicação, para o jornalismo, para a rádio e para a TV aqui no Brasil. Thiago.